Então, olá pessoal, né? Mais uma vez aqui, trazendo exercícios de física, né? Sou o Alan, do PIBID, e hoje aqui a gente vai fazer um exercício aqui de máquina térmica. Então, primeiro, né? Trazer algumas coisas aqui que a gente já viu. Então, primeiro, né? O que são máquinas térmicas, né? Então, são dispositivos capazes de utilizar energia na forma de calor para realizar trabalho. Então, né? Utilizam de calor para realizar trabalho operando em ciclos, né? E uma parte desse calor ele acaba sendo liberado, né, para uma fonte fria ou um ambiente externo, né? Na forma de resíduos, assim, podendo ser calor, som, diversas coisas. Aqui, né, tem um esqueminha aqui de uma máquina térmica, né? Então aqui a gente tem a fonte quente, né, que a gente chama de Q1. Então a máquina recebe esse calor para e usa ele para poder realizar trabalho, né? Uma parte disso é uma parte desse calor é transformada em trabalho e a outra vai para a fonte fria, né, o ambiente externo, como eu falei. E aí, toda máquina térmica tem um rendimento, né? Ou seja, o quão bem, quão eficiente ela trabalha, né? O quão bem ela consegue utilizar esse calor que ela recebe para poder realizar trabalho, né? Sem perder essas grandes quantidades de energia, né? Para a fonte fria e o ambiente externo. O resultado do rendimento, né? A gente calcula ele em porcentagem, né? E ele é dado aqui, né? Tem essa relaçãozinha aqui. O N aqui é o rendimento, né? Então, ele é igual a 1 menos o calor da fonte fria, dividido pelo calor, né? Da fonte quente, né? Perceba que quanto maior, aliás, for o calor da fonte quente, né? Maior em relação ao calor da fonte fria, maior vai ser o rendimento. Quanto maior for esse número aqui embaixo, menor vai ser toda essa continha aqui, né? E vai haver pouca perda, né? Subtraindo aqui do 1, o rendimento vai ser maior, né? E quanto maior o rendimento, melhor para uma máquina térmica. Né? Aqui a gente também tem o trabalho realizado por uma máquina térmica, né? Como a gente calcula o trabalho realizado por ela. Se dá aqui pelo trabalho, né? Igual a diferença entre os calores das fontes, né? Então, é a diferença do calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. O trabalho é dado em joules, isso que é importante, a unidade. A gente tem aqui uma relaçãozinha uma relação entre as quantidades de calor de ambas as fontes, tanto da fonte fria quanto da fonte quente, com a temperatura, com suas temperaturas. É uma relação de proporcionalidade, né? Então, quanto maior for a quantidade de calor, né, maior vai ser a sua temperatura. Elas andam juntas, né? Lembrando que na termodinâmica a temperatura sempre vai se dar em kelvins. Então, como vai ser o caso, né? Já falando um pouco aqui do nosso exercício, né? Vai ser necessário transformar de graus Celsius para Kelvin, né? E relembrando como faz isso, né? Então, a gente tem aqui o que a gente quer, né? O que a gente vai querer lá no exercício. É a temperatura em Kelvin. O que a gente vai ter é a temperatura em Celsius. E para a gente achar em Kelvin, é só somar na temperatura de graus Celsius 273. Aqui eu arredondei, né? No exercício não vai ser necessário, porque o comum seria 273,15 ou até algumas versões 16, mas a gente pode, para fins didáticos aqui no exercício, a gente pode arredondar e deixar só 273. Então, somando esse valor na temperatura de grau Celsius, a gente encontra a temperatura em Kelvin. Então, vamos lá para o exercício. Eu vou ler aqui e destacar alguns pontos importantes aqui para a gente poder resolver. Então, primeiro, né, uma máquina térmica operando em ciclos executa 10 ciclos por segundo. Então, a primeira informação
importante aqui, ó, 10 ciclos por segundo. Em cada ciclo, recebe 800 joules da fonte quente, então, né, a temperatura da nossa fonte quente, nosso Q1, e cede 400 joules para a fonte fria, né, quando libera aqui na fonte fria, nosso Q2. Sabe-se que a máquina opera com a fonte fria a 27 graus Celsius, né? Então, ele deu a temperatura aqui, só que em graus Celsius, né, vai ser necessário que a gente passe para Kelvin. Com esses dados, afirma-se que o rendimento da máquina, a temperatura da fonte quente e o máximo de trabalho que a máquina pode fornecer a cada 5 segundos, então isso aqui é importante, ao exterior, valem respectivamente. Então, a gente tem cinco alternativas aqui, né? Então, a gente vai resolver e ver qual que vai dar. Ele disse, né, que a máquina opera na fonte fria a 27 graus Celsius. Como eu falei, a gente vai ter que passar isso aqui para Kelvin. Então, ó, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273, né? Isso vai ficar da seguinte maneira. Então, vai ser 27 mais 273, que dá 300 Kelvin. Essa aqui é a temperatura da fonte fria. Lá ele pede a da quente, mas essa aqui vai ser necessária. Então, né? Temperatura da fonte fria. Então, a primeira coisa que ele pede lá é o rendimento da máquina, né? Lembrando, né? O nosso rendimento aqui. O N representa o rendimento, né? Que é 1 menos Q2 dividido por Q1. Então, é só... A gente já tem os valores do Q1 e Q2 aqui. Então, o rendimento vai ser 1. O Q2 é 400. O valor do Q1 é 800. Né? A gente pode cortar esses zeros aqui. Então, o resultado, né, de 4 dividido por 8, né, vai ser meio. Né? Vou representar aqui como 0,5. Né? Então, 1 menos meio é meio. Né? E isso aqui, em meio, em porcentagem, significa 50%. Então, a gente já tem o nosso rendimento. Próxima parte que ele pede. A temperatura da fonte quente. Né? Lembrando aqui da questão da proporcionalidade, né, entre a quantidade de calor das fontes, né, e suas temperaturas, então é isso aqui que a gente vai utilizar. Então, a gente tem aqui, né, que Q1 é igual a T1, Q1 dividido por Q2 é igual a T1, dividido por T2. Repare que a gente tem a boa parte dos valores aqui. A gente tem o Q1, que é 800, a gente tem o Q2, que é 400, e a gente tem a temperatura da fonte fria, que é 300 kelvin. A gente quer achar a temperatura da fonte quente, que é o T1 aqui, que é isso aqui. Então, o que a gente tem que fazer é isolar ele, né? Isolar ele na equação para poder encontrar ele. Né? Então, vou passar esse T2 multiplicando, ele tá dividindo, vou passar ele multiplicando para cá. Organizando aqui, ó. Então, tem um T1 dividido por Q1 vezes o T2. E agora é só substituir os valores. Ó, o Q1, 800. A gente tem o Q2, 400. A gente também tem. E a temperatura T2 é 300. A gente também tem. Né? Então, fazendo aqui primeiro, ó, pode cortar esses zeros aqui. Então, 8 dividido por 4 dá 2 vezes 300. Isso aqui vai ser igual a 300 vezes 2, 600.
Como é a temperatura é dada em Kelvin. Então, a temperatura da nossa fonte quente, então aqui, ó, temperatura da fonte quente é 600 Kelvin. Né? E por fim, o que ele pede aqui é o trabalho, né? Só que a gente deve se atentar, né? Que ele pede o trabalho a cada 5 segundos, né? E a máquina, nesse exemplo aqui, né? Ela executa 10 ciclos por segundo, né? Então, a gente vai ter que fazer algumas transformações aí para achar o valor. Mas vamos por partes. Então, primeiro aqui, ó, né? O trabalho realizado por uma máquina térmica, né? Vai ser essa relação aqui. Trabalho dado em joules, isso é importante. Né? Então, trabalho igual a diferença entre as fontes aqui, né? Então, Q1 menos Q2, né? Q1 e Q2 a gente tem, Q1 é 800 e o Q2 é 400. A diferença aqui dá 400, né? Dá 400 joules. Só atentando que isso daqui, esse trabalho aqui é de um ciclo. Vou botar aqui, né? É de um ciclo. A máquina, lá no enunciado falou, ela realiza 10 ciclos por segundo. Então, vamos achar o trabalho dele aqui primeiro. A cada um segundo, ele realizando 10 ciclos, né? Se em um ciclo ele realiza 400 joules, né? Como trabalho, em 10, então é só multiplicar por 10, a gente vai ter 4.000 joules, 4.000 joules, perdão, por segundo, né? Que é o equivalente a 10 ciclos. Só que aqui no enunciado, ele quer saber a quantidade de trabalho a cada 5 segundos. Né? Aqui a gente tem em 1 segundo. Então, a gente só pegar se em 1 segundo ele faz 4.000 joules de trabalho, é em 5. Então, é só multiplicar por 5. A gente vai ter o trabalho que a gente quer. Então, é só multiplicar o 4.000 ali por 5, que vai dar, né, 20.000. Então, é 20.000 joules de trabalho, né, a cada 5 segundos. Né? A gente pode ver em formas de ciclo também, né? Ele vai realizar 50 ciclos nesse tempo todo. Bom, então a gente conseguiu, né, ter todas as informações que a gente precisava para escolher a alternativa, né? Então, a primeira aqui, ó. Afirma-se que o rendimento da máquina é. A gente achou que o rendimento é de 50%, né? A temperatura da fonte quente, a gente achou 600 Kelvin. Deixa eu anotando aqui, ó. Então, rendimento 50%. Temperatura da fonte quente, 600 Kelvin. E a quantidade o máximo de trabalho que a máquina pode fornecer a cada 5 segundos, a gente achou foi 20.000 joules a cada 5 segundos. Né? Então, a única opção aqui que casa, né, com o que a gente achou é a letra B, né? 50%,
600 Kelvin e 20.000 joules, né? Então, sim, um exercício bem direto, né? A gente deve se cuidar, principalmente a questão das unidades, né? Como que está em graus Celsius. Em joules já estava tudo em joules, não precisou transformar. E cuidar, né, com essas questões de 10 ciclos por segundo. Aí, quanto de trabalho a gente quer em 5 segundos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas é basicamente isso, né? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.